Cada um de nós é uma representação do seu próprio contexto. O Jon Snow é um bom exemplo. O bastardo de Winterfell é muito mais do que isso. Mas ele cresce sendo visto e tratado como um mero bastardo. A vida é dura com ele. Os desafios impostos a Jon Snow pelo destino são vários. Como bastardo, o que a vida reserva a ele é o desconforto e o perigo que residem nessa muralha, que fica basicamente no fim do mundo. Na muralha, e além dela, Jon vive novas experiências e todas elas ajudam a moldá-lo. Quando Jon finalmente se vê diante da elite política de Westeros, o contraste fica óbvio. Jon é diferente dessa gente. E ele é diferente porque ele viveu um contexto diferente. But have you ever considered learning how to lie every now and then? Just a bit? I'm not going to swear an oath I can't uphold. But when enough people make false promises, words stop meaning anything. A grandeza de Jon Snow pode ser medida pela maneira como ele lida com as circunstâncias que o mundo impôs a ele. Isso vale para o Jon, isso vale para cada um de nós e vale para a arte também. Assim como as pessoas, as obras de arte também costumam refletir o contexto em que elas foram criadas. Esse é o George Martin, prestes a ser entrevistado pelo Stephen Colbert. Não demora muito para que o entrevistador repare nesse adereço aqui que o George Martin está usando. Isso aqui é uma tartaruga e é para aí que a conversa vai. I love turtles. My writing career began with turtles. I had a toy castle. I could fit 2 turtle bowls in the toy castle. So I had a number of turtles. They die very soon. So I decided that they were competing for the turtle throne. Não seria possível acreditar toda a imensidão criativa da obra de George Martin à morte precoce das tartaruguinhas dele. Tem muito mais coisa aí. A pergunta a se fazer é: por que é que o jovem George Martin fantasiou que as suas tartarugas estivessem envolvidas numa guerra por poder? De onde é que ele tirou essa ideia? E aqui existem duas hipóteses. Ou ele tirou isso de alguma obra de ficção, ou então ele tirou isso da realidade, o que, pode acreditar, dá no mesmo. Dá no mesmo porque todas as ficções, por mais elementos fantásticos que tenham, encontram suas bases no mundo real. Todo autor vive na realidade, todo autor se inspira dentro dela. Em outras palavras, George Martin imaginou tartarugas se matando para mandar umas nas outras, porque no mundo real, no mundo em que o George Martin vive, é assim que as coisas acontecem e sempre aconteceram. A história da humanidade é uma história sobre a disputa de poder. Um poder ora concedido por Deus e exercido por reis, ora concedido pelo povo e exercido por presidentes, ora concedido pela força e exercido por ditadores. Sempre foi assim, mas aí a gente se pergunta, até quando essa disputa por poder vai poder continuar? George Martin nasceu em 1948. Durante boa parte da vida dele, Estados Unidos e União Soviética estenderam a disputa de poder, que sempre permeou a história da humanidade, a um novo patamar. Na Guerra Fria ficou claro pela primeira vez que a disputa pelo controle do mundo seria capaz de destruir o próprio mundo. Vivendo nesse contexto, Martin tirou as suas conclusões e formou seu caráter. Esse homem não é exatamente um pacifista, como a obra dele bem sugere, mas ele também não carrega em si nenhuma esperança na violência indiscriminada. And I was not a complete pacifist. You know, the big question they would always ask you is, would you have fought in World War II against the Nazis? Well, yes, I would have fought in World War II against the Nazis, but the Viet Cong were not the Nazis, and I didn't think America had any business
us in Vietnam and so forth. So I was objecting to that particular war. Aqui, Martin parece sugerir que não se envolveria nas disputas de poder corriqueiras, mas que ele aceitaria um bom combate contra uma ameaça existencial contra a humanidade. Parece ser dessa forma que ele vê as coisas. Os nazistas representavam uma ameaça existencial contra o restante da humanidade. Representavam a tentativa de extinguir credos, etnias, filosofias inteiras. E, junto com tudo isso, muitas vidas. Já os Vietcongs eram bem diferentes, eram meros coadjuvantes ou até vítimas, numa disputa de poder bem maior entre duas superpotências. É nisso que Martin jamais tomaria parte. Ele não tomaria parte porque ele sabe dos custos disso. Quando Martin mata os personagens que amamos, Martin tenta nos alertar para esse custo. Kill everybody all the time, man. You fall in love with a character and they're dead. It's true. I mean, I'm guilty of killing people, but I think if you're going to write about war and violence, then show the cost. Show how ugly it is. O épico criado por Martin se relaciona com essa realidade implacável. As elites políticas de Westeros disputam o poder pelos mesmos métodos de sempre: mentiras, conspirações, traições, manipulação. Isso se estende pelo tempo até que surge uma ameaça externa e inesperada. Inesperada, pelo menos, para a maioria dos membros dessa elite política. A ameaça aqui é um inverno infernal. Um inverno que desperta terrores normalmente esquecidos, para além dos limites daquela muralha onde o Jon Snow passou uma boa parte da vida dele. Na nossa realidade, a disputa pelo poder também pode ser interrompida, ou pelo menos abalada, por uma ameaça que está fora do controle das pessoas envolvidas nessa disputa por poder. E aí, mais uma vez, a pergunta surge: até quando essa disputa por poder vai continuar? Game of Thrones tem uma ambientação fantástica. Aqui tem magia, dragões, espadas, o pacote completo. Só que ao mesmo tempo, Game of Thrones tem tudo a ver com o contexto histórico em que foi concebido. É assim porque o autor dessa saga, o George Martin, também não foge à regra. Ele é um produto do seu contexto. Game of Thrones, o primeiro livro da série épica As Crônicas de Gelo e Fogo, foi lançado em 1996. Nessa época, os primeiros temores sobre as mudanças climáticas já estavam bem disseminados na mídia. Apenas 3 anos antes, os Estados Unidos tiveram que lidar com a tempestade do século, também chamada de a Tempestade Sem Nome. Essa super tempestade se estendia por uma imensa faixa do globo terrestre, do Canadá até Honduras. Pela primeira vez, especulava-se sobre a possibilidade de que um desastre desse tipo fosse algo mais do que natural. Hoje, há um consenso entre os climatologistas. A humanidade emite gases que aquecem o planeta. As águas da superfície dos oceanos se aquecem e aí criam condições para tempestades mais fortes e mais frequentes. E esse é apenas um dos muitos efeitos das mudanças climáticas. Apesar do consenso entre os climatologistas, boa parte da elite política nega essa realidade. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. Em Westeros também é assim. Pouca gente acredita que há uma ameaça chegando junto com aquele inverno infernal. This is serious. I wouldn't be here if it weren't. I don't think it's serious at all. I think it's another bad joke. As mudanças climáticas podem abalar a disputa por poder no mundo real. Os White Walkers podem abalar a disputa por poder em Westeros. George Martin garante que não estava tentando construir uma metáfora sobre as mudanças climáticas, mas ele reconhece a validade desse paralelo. In a very broad sense, there's a certain parallel there. We're fighting our own battles. We're fighting over issues, important issues, mind you, foreign policy, domestic policy, social responsibility, social justice. All of these things are important. But none of them are important if, like, we're dead and our cities are under the ocean. We spend 10 times as much energy and thought and debate in the media discussing whether or not NFL players should stand for the national anthem than this threat that's going to destroy our world.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Quem conhece o canal faz tempo deve ter reparado que esse vídeo foi assim meio que um remake de um outro vídeo que a gente fez lá atrás, de uma série de vídeos assim que deu super errado. Acho que eu passei vergonha fazendo, mas não tem problema porque o meu talento é passar vergonha sem me abalar muito. Então tá aí o vídeo para quem quiser ver e julgar aí se a gente melhorou ou não, se esse saiu melhor que o anterior ou não, vocês que decidem. O link vai estar aí na descrição para quem quiser, se quiser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e também aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Às vezes em datas muito especiais. É o caso da Fabiana e do Léo, que aparecem aqui no dia 3 do mês 3. Número bonito aí. É o aniversário de namoro dos dois. Parabéns, gente. Aproveitem bem esse dia, sejam bem felizes hoje e para sempre. Valeu!